Bom dia, amigos da Rede Global de Comunicação. Conhecimento é poder. Estamos entrando no ar e hoje é uma live especial. Nós iremos mostrar todos os estudos que nós fizemos a respeito dos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Infelizmente, há mais ou menos 6 anos atrás, a gente dizia que isso poderia acontecer no Rio Grande do Sul. Quando houve o evento de Brumadinho e Mariana, nós fizemos um estudo muito amplo e a gente citou o Rio Grande do Sul como sendo um possível candidato a um desastre. E as pessoas, nosso canal, apesar de ter 200 mil seguidores, não chega perto do stream, não chega perto da mídia, e a gente, infelizmente, não consegue atingir um número de pessoas suficientes, né, para poder alertar todo mundo, né? E aí está a situação. E a gente fez um estudo bem profundo e vamos estar mostrando para vocês. Temos convidados do Rio Grande do Sul aqui na sala. Eu até vou pedir para que vocês, se possível, erguer a mãozinha amarela para mim liberar para vocês como co-anfitrião, para que vocês participem com a gente da live. E a gente vai estar batendo um papo muito sério sobre isso, porque na realidade a rede global, ela não tem intenção de sensacionalizar as coisas ou especular ou alarmar, e sim de debater, de abrir a mente das pessoas, de fazer as pessoas pensarem um pouco. Então, a gente trouxe aqui algumas informações bem importantes e a gente vai estar mostrando para vocês. Antes, eu quero dar meu bom dia a todos da audiência, a todos os assinantes e a nossa querida Ariane Sugai. Hoje é o programa Tecnocracia News estreando na Rede Global de Comunicação, Conhecimento é Poder. Ariane, bom dia, tudo bem? Tá conseguindo abrir, não? Abriu, pode Consegui. falar. Bom dia, Edson. Bom dia, amigos da rede, né? É, Obrigada por estarem aqui prestigiando, dando uma espiadinha, né, no nosso conteúdo, que, como o Edson disse, é informar sem sensacionalizar, debater, levantar questões sobre as questões que estão acontecendo, né, no nosso país e no mundo. Ariane, eu vou pedir para você falar só um pouquinho mais alto, tá? Ou mais perto do teu aparelho, porque a gente está te ouvindo, mas está te ouvindo, tá ouvindo, dá para ouvir, mas está um pouquinho baixo, tá bom? Tá bom, vou tentar aqui. Bom, então nós temos aqui na sala o Luan, que é do Rio Grande do Sul. Nós temos, se a Roseli estiver aqui, se eu não me engano, é a Roseli também que nós convidamos. Não, ela não está aqui. Mas temos o Luan, que é do Rio Grande do Sul, e quem for do Rio Grande do Sul que quiser falar conosco, é só erguer a mão e a gente abre o áudio aqui e a gente vai conversando, tá bom? Então, eu vou começar mostrando para vocês algumas informações que nós coletamos, e essas informações, elas são importantes porque fazem parte do contexto do que a gente vai estar conversando a partir de agora. Então, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar alguns dados que as pessoas desconhecem ou simplesmente ignoram. E ali a gente vai começar a perceber e debater quem são os culpados realmente do que está acontecendo, não é? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e vou mostrar para vocês o início de um material, porque eu vou abrir, vou fechar, vou abrir, vou fechar, porque a gente tem que debater o assunto. Esse material que vocês estão vendo na tela, a Vale visa desapropriar a comunidade em Brumadinho. Essa live ela foi realizada no dia 7/1 de 2021. A rede tem 10 anos. E a gente já debateu aqui mais de 2.240 transmissões ao vivo, a gente já debateu basicamente quase tudo, em vários setores, né, em vários pontos. E entre eles está esse estudo que a gente fez. Eu vou começar mostrando para vocês algumas informações sobre o Rio Grande do Sul, do que está acontecendo e por que está acontecendo. E eu acredito que isso é extremamente importante para a gente começar a fazer uma ideia, ter uma ideia, né? Fazer um quadro como que isso chegou a esse ponto, entende? E daí, nós vamos emendar já avisando
as pessoas em Minas Gerais. Porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes, histórica, mas o que pode vir a acontecer na região metropolitana de Minas Gerais também não vai ter precedentes. E está para acontecer. E eu vou mostrar para vocês por quê. Olhem a seguinte informação. Vejam isso. Ao menos 18 barragens estão sob risco de colapso no Rio Grande do Sul. A matéria do dia 3/5/2024. Possibilidade de rompimento de 18 represas ameaça agravar a maior enchente da história gaúcha. Há 29 mortos até então, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. E dezenas de desaparecidos, mais de 200 cidades inundadas, mais 18 barragens em risco de rompimento. A pergunta que fica é, Ariane, por quê? Por quê isso não foi verificado antes? Porque essas barragens não é uma coisa nova no Brasil. Só para você ter uma base, quando nós fizemos os estudos de Brumadinho e Mariana, porque foi uma live que deu 40 mil views, né? Hoje o YouTube não permite mais, pagou mais de 1.000 vídeos nossos, eles censuram a gente o tempo todo, a gente entende, mas ah, na época, essa live deu quase 40 mil, ao vivo nós tínhamos quase 3 mil pessoas no YouTube. E o que que acontece? Os estudos nossos são muito profundos, né? E a gente mostrou naquela época que o Brasil tem mais de 100 barragens com risco de rompimento. 100! E dessas 100, como a gente pode perceber aqui, 18 no Rio Grande do Sul, fora as que romperam, e mais de 50 em Minas Gerais. Então, para você ver o quadro, a situação que a gente se encontra, é uma responsabilidade, mas a gente já começa a perceber aqui algumas coisas. Por quê? A pergunta que fica, a população está ciente de que essas barragens estão com risco de rompimento? É avisada? Quem está por trás dessas barragens? Quem que as pessoas podem acionar? Como que as pessoas devem agir? Porque a tragédia agora é salvar vidas, é levar alimentos, é levar água, é ajudar as pessoas. Mas depois disso, quem é responsável por isso? Né? Nós sabemos quem são os responsáveis por isso. A gente pode apontar alguns responsáveis por isso. Mas eu pergunto para você, o processo todo acontece, a tragédia acontece, mas é anunciada. Então, você vê ali um grau de irresponsabilidade em torno do lucro, né? Em torno dos dividendos, em torno dos acionistas. Você não vê uma ação para ajudar a população. Como que você vê essa situação com base nessa informação que está na tela? Então, Edson, vou tentar falar mais alto aqui. As agências fiscalizadoras, né, tanto de Minas quanto do Rio, já sabem, faz tempo dessas barragens, né, dos riscos que elas estão para romper, né, ou para dar outros problemas técnicos. Tanto que elas já acionaram o Ministério Público, né, dos estados de cada uma, para informar os riscos, tem todos os relatórios, né, dos engenheiros, né, informando ali os riscos, mas ninguém toma providências, né, nem políticos, nem os administradores das mineradoras e das empresas que cuidam dessas barragens. Então, parece que né, não estou afirmando, acusando, mas parece que é proposital, de tamanha negligência, né? Então, assim, como você disse, são muitas barragens. Eu dei uma pesquisada, até em São Paulo tem barragens correndo riscos, né? Tem processos avançando na justiça, avançando não, parados, né? Então, isso é muito preocupante, né? Para nós, né? Para todos, né? Agora, Minas e o Rio Grande do Sul, olha o que está acontecendo, né? Já aconteceu. Então, A Roseli, se eu não me engano, a Roseli que está na sala é uma das nossas convidadas do Rio Grande do Sul. Eu queria saber se a Roseli está nos ouvindo e se ela podia abrir o áudio dela, que a gente colocou como anfitriã, se ela pode abrir o áudio para dar uma palavrinha com a gente. Tem o Luan também do Rio Grande do Sul. Enquanto a Roseli abre o áudio, eu vou convidar aqui o Luan, que é do Rio Grande do Sul. Luan, tudo bem? Abre o teu áudio, eu vou colocar aqui você como um anfitrião, para você poder abrir o áudio.
Luan, quem for do Rio Grande do Sul também quiser participar, é só abrir o áudio e falar com a gente. Ah, a Roseli tinha caído aqui, ó, porque ela tá lá na região e talvez esteja tendo alguma dificuldade. Luan, se você estiver por aí, pode abrir teu áudio, por favor, que a gente liberou você como confitrião. Eu vou colocar a Roseli aqui também como confitrião. Pessoal, é ao vivo e a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Faz parte do processo. A Roseli também, se estiver ouvindo a gente, pode abrir o áudio. O Luan também pode abrir o áudio. Se ele não estiver aí, a gente espera. Bom, a princípio, então, como a gente acabou de ver, nós tínhamos ali 18 barragens, temos, né, 18 barragens com risco de rompimento no Rio Grande do Sul, o que agravaria ainda mais a situação do que está acontecendo na região. Mas já havia esse risco. Esse risco não apareceu agora por conta da chuva. Essa é a questão. Esses riscos, essa coisa toda, ela acontece antes. Em Minas Gerais, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar agora para vocês. Quer ver? Tá aqui, ó. Eu vou abrir um pouco a tela. E aqui eu vou mostrar para vocês essas barragens em Minas Gerais que estão relacionadas aqui, o número de barragens com risco de rompimento. Deixa eu ver, aqui, ó. Olha isso. Vejam bem, ó. Tá vendo aqui? A FEAM reconhece 50 estruturas preocupantes com risco de rompimento. Brumadinho, tá vendo? Já foi. Aí Mariana, mas só que Brumadinho e Mariana é um conjunto que nós temos ali de 48 riscos de rompimento de barragem. E nós temos um mapeamento de tudo isso. Nós vamos mostrar para vocês em detalhes. A live hoje, a gente não tem pressa. Quer mostrar tudo em detalhes para vocês entenderem como as coisas funcionam. Luan, tudo bem? Pode abrir, pode falar com a gente? Sim, Tá, a Roseli está nos ouvindo também. Se você quiser, Roseli, a gente colocou você como anfitriã, se você quiser abrir o áudio, mas eu acho que. Deixa eu ver se ela está na sala. Não, ela está caindo, ela não está conseguindo ficar não com a gente aqui. Deixa eu ver se ela está aqui para cima. até liguei o Não está. Luan, tudo bem? Então, Luan, sim. como que você vê essa informação? Quer dizer, você acompanha a rede há muito tempo e a gente sempre falou sobre essa questão das barragens, dos rompimentos de barragem. Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, 18 barragens com risco de rompimento no meio da tragédia. Só que Sim. essas barragens não estão nessa situação agora. É essa a questão. Quando você pega Minas Gerais. Não sei se você assistiu a live sobre Brumadinho e Sim, Mariana. claro. Porque você já está bastante tempo na rede seguindo a gente. Então, a gente lá tem 50 barragens com risco de rompimento. Então, quer dizer, como que você avalia isso? Aparece agora 3 dos 5. Olha, temos agora o risco de 18 barragens romperem no meio do caos. Ou seja, as coisas podem piorar muito mais. Mas essas barragens já estavam sob risco. E eu vou mostrar para vocês quem são os donos dessas barragens. A gente foi verificar para entender quem são os acionistas, quem está por trás disso. Então, é importante saber, porque as pessoas depois que essa tragédia, e ela vai demorar para se recuperar, as cidades, deveriam acionar essas entidades, organizações, empresas, corporações, seja lá o que for, judicialmente, sabe? Porque a gente sabe o que vai acontecer, muito pouco, mas tem que ser feito. Então, como que você vê? Conta pra gente um pouco do que você sabe do que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, e depois dá uma avaliação para a gente dessa informação que eu estou passando aqui, de que essas 18 barragens ainda têm o risco de romper Sim. e piorar a situação no Sul. Que eu vou dizer primeiramente, assim, agradecer muito, né? E eu nem falo do teu canal, das coisas com muitas pessoas, porque ninguém acredita. Todo mundo acha que o governo ele é do bem, ele sempre tenta ajudar as pessoas, que as multinacionais, embora elas visem o lucro, elas querem só o lucro, então, tipo, é que eles têm alguma responsabilidade, né? E é o que as pessoas aqui normalmente acreditam, né? E, primeiramente, essas barragens aí eu tenho que dizer que eles dizem que a maioria delas foi construídas porque aqui tem muita estiagem, né? Sempre tem estiagem, então eles falam que é por causa disso, né? Armazenar água e tudo e para a agricultura.
E, ao mesmo tempo, há anos aqui tem agricultor que denuncia que o governo, eles não estão mais deixando usar a água dos rios para a agricultura, porque eles alegam que tem que proteger as nascentes e o clima, a natureza, né? E também mineradoras também, tem prefeitos aí do interior que eles denunciaram mineradores, porque tem mineradores que eles ganham direito lá de explorar, só que eles fazem barragem, contenção, e a água, em vez de correr para o campo, ela não vai mais para o campo, vai para a cidade. Então, Deixa eu te fazer a pergunta. Qual cidade você está? Você está em Porto Alegre? Estou em Porto Alegre, Canoas, que é do lado, né? Qual o cenário? Descreve o cenário para a gente do que você está vendo aí. Bom, a cidade é dividida por uma rodovia, né? Uma BR, e daí do outro lado da BR está tudo embaixo d'água, né? Tá 5, 6 metros debaixo d'água, né? Até o segundo andar das casas com água. E eles estão dizendo que vai demorar pelo menos aí 25 dias para baixar. Então, é caótica a situação. E aí não tem acesso ao aeroporto, não tem acesso a nada. E como é que está a parte de fornecimento de energia, de internet, de alimentos, de tudo? Como é que você está vendo a situação dentro de Porto Alegre? Primeiro, onde está embaixo d'água não tem luz e nem água. Só tem luz aqui as regiões mais altas, né? Que é onde eu estou, graças a Deus. E daí do lado leste da cidade, por causa da base militar que tem aqui, e porque é um pouco mais alto, tem dique, né? Essa parte aqui não alagou por causa que tem uma base militar e os diques, né? Que daí eles garantem, né, que não vai alagar. Mas se subir mais a água do rio, vai alagar, né? Se passar de 6 metros, eu acho. Eu vou pedir para o pessoal da sala, quem puder, orientar a Roseli. Ela está no Rio Grande do Sul e ela vai querer interagir conosco aqui para dar algumas palavras, mas ela não está conseguindo conectar o som dela no áudio do Zoom. Então, quem puder dar uma força aí para ela, por favor, pega o contato da Roseli para poder estar falando com ela e ela conseguir acionar o som. E aqui em Porto Alegre, região também. Pode continuar. E aqui Porto Alegre região também está sendo muito criticado, e eu acho que isso aí vai dar processo, porque os prefeitos até admitiram que eles não fizeram nenhum planejamento contra inundação nem nada, porque o que tem aqui é dos anos 50 e 60, imagina. Sim, acontece que não é difícil da gente entender o retrato. Há 2 anos, em 2021, nós estamos em 2024, ou seja, há 3 anos atrás, quando nós fazíamos a live sobre Brumadinho e Mariana, nós citamos que o Rio Grande do Sul seria uma das regiões que teriam sérios problemas se houvesse uma situação atípica. Muitas barragens poderiam ceder. Nós falamos isso na época, inclusive está anotado na live. A gente fez aqui uma ressalva na época. Deixa eu só subir isso daqui, porque é horrível. E aí a gente mostrou isso na live. Eu vou compartilhar com vocês. Quem tiver como anfitrião, por favor, aceita, por favor, as pessoas na sala, para que a gente possa fluir aqui. Olhem, a gente colocou num comentário nessa live, está aqui, ó. Olhem isso, prestem atenção. Próximos rompimentos, das 859 barragens de rejeitos de minérios no Brasil, 50 possuem algum risco de comprometimento da estrutura de segurança. Segundo a Agência Nacional de Mineração, é isso eles dizendo, 50, mas não é 50, é mais de 100.
10 barragens da Vale estão em nível de emergência e 4 delas estão em risco iminente de ruptura em Minas Gerais, segundo um relatório divulgado pela empresa. Estão em nível 3, ou seja, com risco de romper as barragens B3, B4 da mina do Mar Azul, em Macacos, na região metropolitana de Forquilha 1, Forquilha 3 e Ouro Preto, na região central, e a Sul Superior, em Barão de Cocais, também na região central. Outras encontram-se no Rio Grande do Sul. E nós falávamos isso na época. Então, é assim, essa situação aqui, ela é uma situação que não é de agora. Ela é uma situação que acontece há muito tempo. Então, se perguntando, a gente entende o porquê. São os acionistas, é o lucro, é as corporações, é os interesses políticos, é os lobistas, é uma série de situações. E todas elas, nenhuma leva em consideração as vidas humanas. E as pessoas, por outro lado, mesmo aquelas que têm noção do que está acontecendo, não querem bater de frente com o sistema, não querem bater de frente com o sistema político, não querem ter que encarar as organizações. A gente percebe nitidamente que a tragédia que afeta a vida de milhões de pessoas, algumas centenas que poderiam ser os agentes transformadores, ficam quietos. E outra, o desconhecimento. Sem conhecimento não tem ação. A ação só acontece se há conhecimento. Aí a pergunta que fica é: onde estão as autoridades públicas para avisar a população sobre o que está em andamento? Mas é claro que isso não vai acontecer. É muita inocência das pessoas acreditarem numa coisa dessa. Porque existe o lucro, existem as corporações, os interesses políticos, o lobby. Você está mexendo com coisas que, principalmente quando se trata da água, você está mexendo com coisas que não dão votos, não dão lucro. Você não vai querer mexer numa coisa dessa. É só ver o que aconteceu. Todo mundo assistiu o que aconteceu em Brumadinho, em Mariana. Muita gente lá já teve que abandonar as suas casas, nunca receberam nenhum tipo de compensação da Vale, e muitas nem vão receber. Agora nós estamos assistindo o que está acontecendo lá em Maceió. Nós tivemos nessa live sobre Maceió 150 mil views, onde nós estávamos mostrando, não está afundando porque está afundando porque a Braskem, quando começou a fazer o processo lá, ela começou a fazer em 69, quando já se sabia que havia falhas naquela região geológica, falhas geológicas. O Brasil tem mínimos riscos de terremotos grandiosos, mas tem tremores, mas terremotos grandiosos é difícil. Porém, tem um outro fator que as pessoas desconhecem. O Brasil tem tremores por conta de falhas geológicas. E adivinha? Em Minas Gerais tem um monte. Então, existem riscos. Então, nós tínhamos duas regiões muito específicas do Brasil que havia risco de tragédia. Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E era sabido. Mas o que foi feito? Nada. A população não tem muita... A tragédia acontece, aí depois as pessoas vão atrás da informação, mas aí é tarde. Pode falar, Ariane. Edson, falar. então, tem exatamente isso que você falou. Ganância, as pessoas, né, não estão tendo noção disso, né, que é o dinheiro, é a ganância, né, lucro desesperadamente, né, e paralelo a isso, tem questão climática, né, tem questão climática, nesse caso aí, no Rio Grande do Sul agora, as chuvas já começaram dia 27 e foram aumentando. Hoje, né, em Porto Alegre, a água chegou a 5,30 metros. Porto Alegre, a barragem não aguentou, né, a comporta não aguentou. Então, você tem essa corrupção que colabora com obras péssimas e mal estruturadas. Você tem o clima, é óbvio que o resultado vai ser rompimento de barragem. Então, eu gostaria de chamar aqui para a nossa conversa a Aqua, que está com a gente aqui, e eu vou pedir para ele abrir o microfone, dar o bom dia, né? E pedir para ele o microfone dele, para a gente trocar uma ideia. Ele é do Rio Grande do Sul também é um convidado nosso, e a gente pediu para ele entrar, não sei se ele vai conseguir lá ativar o áudio dele. Tem a nossa querida Roseli, que eu não sei se ela já conseguiu resolver o problema de áudio.
Mas vamos lá. Eu vou pedir também, por favor. Edson, Oi, Tati. Edson, eu tô com a Roseli aqui na Viva Voz. Vê se você consegue falar com ela e se dá para ela te ouvir, porque o Zoom fica muito pesado, então ela não está conseguindo falar. Ela está no Tá. Viva Voz agora. Vê se você consegue falar com ela. Roseli, tudo bem? Não. Tudo bem, Roseli? Tá ouvindo a gente? A gente tá bem, né? Oi? Não vai dar. A gente tá bem, sim. Então, o que você acha dessa informação que a gente acabou de passar sobre as questões das 18 barragens que estavam para ceder, e obviamente que elas estavam para ceder antes, já cederam algumas, então vamos colocar que tinham mais de 20 barragens com possibilidade de ceder, e agora que a notícia aparece, né? Porque assim, a midstream, olha que interessante. Parem para pensar uma coisa, não é tão difícil. Peguem os principais jornais do Brasil, peguem aí os principais influencers do Brasil, peguem aí as principais mídias impressas do Brasil, e pega principalmente o jornalismo profissional do Brasil, ligado às Só grandes mídias. sensacionalismo. Por que ninguém falou sobre as barragens que estavam para ceder e só falam agora quando as barragens já estão cedendo? Por que? Porque eles tinham informação. Vocês acham que eles não tinham informação? Mas é claro que eles tinham informação. Sabe, a forma como nós fazemos o nosso trabalho, a Rede Global tem 10 anos. Nós não trabalhamos com alarmismo, sensacionalismo, nem especulação. Então, a gente não fica aqui trabalhando com imagens de tragédias, nem com áudios de tragédia, para sensibilizar as pessoas e aí gerar views com coisas desse tipo. Não é essa a ideia da Rede Global. A Rede Global está aqui para debater, debates adultos, debates realistas, fatos, evidências. A gente está aqui para abrir a mente das pessoas. Essa é a nossa ideia. Então, é o seguinte, parem para pensar o seguinte, as pessoas, quando a gente fala, porque vocês são teóricos da conspiração, tá, e por que a mídia não avisou antes sobre as barragens? Porque eles sabiam, ou vocês acham que não sabia? Claro que eles sabiam que das barragens que tem risco, a gente sabe, nós somos uma rede de pesquisa, a gente sabe, como é que a mídia não sabe? A mídia sabe, agora por que eles não trouxeram a informação antes? Aí a gente fica bobo de ver o quanto as pessoas são crentes na mídia. O Deus Mídia, nossa, o que eles falam, o Globo News, a Rede Globo, os canais principais aí, o que eles falam são deuses. Por que eles não avisaram antes sobre a condição das barragens? Aí depois que morrem mais de 50 pessoas morreram na tragédia do Rio Grande do Sul, de jeito nenhum. Óbvio que eles vão diminuir o impacto, porque isso tem uma questão política ali. Isso daí reflete muito mal para eles. Reflete muito mal para as corporações que são donas das barragens. É óbvio que eles não vão dizer que morreu 200, 300, 500 pessoas, eles vão dizer que morreu 50. Olha o tamanho da tragédia para você dizer, sabe? Então é complexo. Mas a gente estava tentando ver aqui, eu não sei, o pessoal, eu vou ver aqui se o nosso amigo da Aqua consegue abrir o áudio dele. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia! Fale o seu nome para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, por favor. A Aqua é questionadora, a gente é bem conhecido já dos grupos e tal, sobre vencialismo, E o teu nome? mora aqui na região a gente mora Adriano, a gente mora na região do Vale do Paranhana, que fica próximo a Gramado, Canela, é uma região que está isolada nesse momento, né, de tráfego, assim, pelas vias, né, então a gente está, nós por nós mesmos aqui, vamos dizer assim. Nós acabamos de passar, você entrou agora, mas você pegou agora a nossa fala sobre essa questão das barragens. Agora que aparece notícia que tem 18 barragens para ceder, porque ainda tem barragens para ceder. Mas isso já existia antes e a mídia não divulgava. Como é que você vê essa informação quando você observa uma tragédia desse tamanho? Olha, irmãos e Edson, é lamentável, é isso aí mesmo que você falou, isso aí é constante monitoramento, eles têm constantes relatórios que nós não temos acesso. Vejam bem, eles já sabiam do volume de água, já sabiam a previsão de quanto subiria, eles sabiam, tem até registro de um general falando, no comitê que eles fizeram ali, o tanto que subiria as águas do Guaíba, em Porto Alegre. Até isso eles têm, isso com antecedência de dias. Então eles têm monitoramento constante, sim, tecnologia, capaz de fazer tudo isso daí. É complicado a gente falar sobre a realidade das coisas,
no momento que eles estão impedindo até o resgate por civis, que tem barquinhos que não pode, sabe? É tanta coisa. A água já está no limite e está aumentando, não está baixando, como todo mundo pensa. Nesse momento ainda está começando a chover, o tempo não está bom. Por mais que pare um dia, mas a água vai voltar essa semana. A previsão é microexplosões, downbursts, que a gente sabe, o Edson sabe muito bem que é isso, todos vocês. Isso vai ser um caos, meus irmãos. Caos sobre o caos. Então, o que eu posso resumir, que o Rio Grande do Sul está em guerra, essas barragens aí, são várias na serra. Eu vou dizer para o Edson o que está acontecendo, é um padrão que eu já identifiquei, Edson. Eles pegam, sempre, geralmente, essas chuvas provocadas vêm da fronteira. Nesse caso não vem, mas elas vêm da fronteira, elas pegam a parte da fronteira, vão subindo. É um padrão isso daí, tá? Eu já consegui identificar isso. E a cereja do bolo, daí depois de inundar tudo que está embaixo, nos vales, as cidades metropolitanas, que já está tudo o solo cheio, a cereja do bolo é a serra, é onde tem as nascentes. Eu conheço várias delas aqui, onde tem as nascentes da Serra Gaúcha aqui, que abastecem os rios maiores, que vão desaguar tudo na cidade novamente. Então é um ciclo de água, de volume, que não tem como controlar. Eles têm como investir nessas infraestruturas, mas eles não fazem. Não é prioridade, deixam as pessoas sempre amargando nas mesmas zonas onde tem rios, não dão solução para isso, constroem cada vez mais loteamentos. Isso é geral. Isso não é só no sul, eu acredito, mas aqui na situação nossa tem muita água, muita água. E a água não vai ceder tão facilmente, não vai ser tão rápido que vai secar isso daí, não. E a gente está com um problema de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul inteiro, porque são mais de 250 cidades, e esse número vai aumentar. E muitas sem acesso de vias, como eu disse. Isso é muito importante porque mexe em toda a logística de reconstrução. A gente está por nossa conta, tem prefeitos isolados dentro de prefeituras. Tem pessoas que não têm como ter acesso a nada, absolutamente nada, não tem nem como chegar e levar coisas para elas para sobreviverem. Canoas, nesse momento, a região metropolitana, é o pior. Essas barragens, elas não são intocáveis e não estão com estrutura firme como todo mundo pensa, realmente não estão mesmo. Existe um limite de tolerância para essas barragens. Eles pensam em reformar, em fazer conserto em diques, não tem como, todos os diques estouraram aí na região metropolitana. Diques são barreiras que eles colocam para contenção de água, como se fosse um açude, né? Para um plano emergencial. Não tem, não foi previsto nada, absolutamente nada. Ou seja, o que aconteceu no passado, Edson, não serviu de nada, lição nenhuma. É o povo pelo Então, povo. quanto tempo você segue a rede? Bastante tempo, meu amigo. Você é um irmão nosso aí, todos os brasileiros aí que ajudam a gente de forma valorosa. Bastante tempo, Edson. Já ouvi falar muitas coisas, muitos conteúdos, muitas informações que eu recebi, aprendi através do teu canal. Bom, a gente vai mostrar para vocês mais algumas coisas para avaliar. Isso que foi colocado agora para nós é importante, porque as pessoas também não acreditam nisso. Vou dar um exemplo, e esse exemplo eu vou mostrar na prática. Eu vou mostrar para vocês abrindo aqui a live que a gente fez sobre Mariana. Por quê? Isso está conectado. Deixa eu ver que está com um eco aqui, deve ser por causa do meu retorno aqui. Acho que o eco vai desaparecer. Então, já sei por quê. Pronto. Agora vamos lá. Olhem só. Eu vou mostrar agora na prática o que está acontecendo lá e que pode estar, o que acontece em Minas Gerais e que pode acontecer nesta região do Rio Grande do Sul quanto às nascentes de água. Aqui, que vocês estão vendo nesse mapa, é a região metropolitana de Minas Gerais. E essa região é a região do ferro e é onde opera a Vale. E tudo isso aqui tem uma jazida enorme, gigantesca, colossal de ferro. Interessante é que quando você olha assim, beleza, né? Mas quando você se aproxima, olha só. Justiça de Minas Gerais vai transferir presos de Sabará por risco de rompimento de barragem. Aí você vai para cá.
Ó, olha aqui, olha essa notícia. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção. Apesar dos problemas identificados, a barragem de Santa Bárbara já está recebendo manutenção. 2 barragens do Rio Grande do Sul e um assentamento apresentam riscos de rompimento. Rio Grande do Sul, aí diz aqui, Cachoeira do Sul, Capané e Pelotas, Santa Bárbara. Nós já mostrávamos isso lá atrás, quando a gente estava falando de Mariana e Brumadinho. Nós já avisávamos que ia acontecer uma tragédia no Rio Grande do Sul. Nós já falávamos sobre isso. Essa live tem 3 anos, entendem? E aí, quando você vai olhando, Minas Gerais, ó, Vale inicia protocolo de emergência em diques de Catas Altas e Barão de Cocais, tá vendo? Isso tudo é estudo da rede. Aqui o desastre, onde aconteceu Brumadinho e Mariana. Aí aqui você tem, ó, famílias vivem sob risco de rompimento da Vale em Ouro Preto, Minas Gerais. Por quê? E aqui tem um monte. E, como eu disse, são 50 barragens com risco de rompimento em Minas Gerais. Se isso que aconteceu no Rio Grande do Sul acontecer em Minas Gerais, acabou. E eu vou explicar já já por quê. Olhem só a situação aqui. Aqui é por causa do minério de ferro. Agora, com a notícia que a gente recebeu da Aqua, com certeza é por conta das nascentes de água também. Tem terras valiosas ali, porque é muito produtor, o Rio Grande do Sul produz muito alimentos. Isso tudo, gente, não é coincidência. Aqui estão as jazidas, ó, da Vale, que ela explora de ferro na região, grande região metropolitana de Minas, ali de Belo Horizonte. E a gente avisou, nós falávamos. Agora, olha só que interessante. Você tem aqui, e aí eu comecei a me questionar, né? Então eu fui verificar as informações. Veja algumas das principais. Isso é importante agora. Quem está no Rio Grande do Sul, que vai ouvir a gente, que está ouvindo ao vivo, que vai ouvir no Conhecimento Play, e a audiência em geral que vai ver no Shorts, preste atenção no que a gente vai dizer do que ainda pode acontecer no Rio Grande do Sul. Porque existem risco de 18 barragens cederem. Mas olha essa informação. Barragem do Rio Cai, em Catuípe, está em situação crítica, com risco de ruptura total eminente. Foi interditada em 2020 após inspeção da ANEEL, voltou a funcionar e agora está com risco de ceder. Barragem do Passo Fundo, no Jacuí, é uma das maiores do estado e está desde 2019 em nível de emergência 1, significando risco alto de ruptura. Barragem do Garibaldi, no Rio das Antas, está em nível de emergência 1 desde 2020, quando vazamentos foram detectados. Barragem de Santa Vitória de Palmar está em nível de emergência 2, ou seja, risco de rompimento não perdido. Apresenta fragilidade nas fundações. Barragem de Três Coroas, no Rio das Antas, declarada em situação crítica desde 2015, apresentando rachaduras e infiltrações. Barragem Barra Grande do Rio Pardo também está em nível de emergência 2 desde 2020, com trincas, fissuras e erosões. Barragem da Linha Nova, na localidade de Montenegro, declarada em situação crítica, com trincas e alta probabilidade de ruptura. Barragem de Vila Nova, no Rio Pardo, com risco muito alto de ruptura iminentes desde 2017, em virtude da frágil estrutura. Aí você vê aqui. Dentre as barragens listadas anteriormente com risco de rompimento no Rio Grande do Sul, as que ficam na região metropolitana de Porto Alegre, e isso já interessa a quem está em Porto Alegre, nós temos a barragem do Rio Cai, em Catuípe, fica localizada no município de Santa Maria, e pertence à região metropolitana. Barragem do Passo Fundo, no Jacuí, barragem de Santa Vitória do Palmar e barragem de Três Coroas, no Rio das Antas, e todas elas com risco de rompimento. Outras barragens listadas anteriormente como críticas não ficam dentro dos limites geográficos metropolitanos de Porto Alegre, são as barragens do Passo Fundo, barragem do Garibaldi, barragem Barra Grande, barragem Linha Nova e barragem da Vila Nova. Portanto, as barragens em situações críticas no Rio Grande do Sul ficam na região da Grande Porto Alegre, são as do Rio Cai, Passo Fundo, Santa Vitória do Palmar e Três Canoas, e todas elas em estado crítico. Aí, o que acontece? Eu fui verificar quem são aqueles que estão por trás dessas barragens, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça. Barragem do Rio Cai pertence à Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan. A barragem do Passo Fundo é da empresa Energisa, do grupo Neo Energia. A barragem de Três Coroas faz parte do Sistema de Departamento Municipal de Águas e Esgoto, de Porto Alegre. Além dessas, a CPFL Renováveis controla usinas geradoras de energias em barragens com a Três Marias, Santo Antônio da Patrulha,
A Furnas Centrais Elétricas controla o sistema Furnas no Rio Grande do Sul com barragens como a de Machadinho, Novo Hamburgo. A Enercan, empresa detém o sistema Enercan e barragens como a de Dom Pedro II, Guaíba. E, portanto, elas são as controladoras dessa parte em relação a essas barragens. Só que aí eu fui mais fundo ainda. Corsan, a companhia é um capital misto controlado pelo governo do Rio Grande do Sul. A Energisa pertence a um grupo Neoenergia que é controlada pela espanhola Iberdrola. A CPFL Renováveis faz parte da CPFL Energia controlada pela State Grid da China. A Furnas pertence à Eletrobras, que já foi privatizada. Empresa de economia mista controlada pelo governo federal. Enercan, controlada pela CPFL Renováveis, que por sua vez é controlada pela State Grid chinesa, que detém uma grande parte da nossa matriz energética, porque a State Grid está por trás de grande parte da nossa matriz energética, a principal matriz energética. A gente fez um estudo sobre a State Grid e fizemos uma live que está em Conhecimento Play. Aí a gente coloca a seguinte situação aqui. Existem alguns possíveis motivos para que ainda não tenham ocorrido interdições ou fechamento definitivos de barragens em situação crítica no Rio Grande do Sul. Interesses econômicos. A interdição ou fechamento poderia acarretar prejuízos financeiros aos donos das barragens e dificuldade no abastecimento de água e energia. Ou seja, se eles mexem politicamente, se eles mexem nisso, a população se volta contra eles por conta da questão da água ou da energia. Não é? E eles colocam-se, então, numa seguinte situação, uma sinuca de bico, né? É isso que eles vão dizer. Ah, mas se a gente tomar alguma ação, a população vai vir contra a gente. Então, vamos ficar todo mundo quieto? E essas barragens que estão trincadas, que estão cedendo, que estão rompendo, bom, se acontecer a tragédia, morrer algumas pessoas, o tempo passa, as coisas acontecem e a gente arruma tudo de novo. Essas nascentes de água, a gente afasta o povo todo daquela região, diz que a área está contaminada, diz que ali não pode ser feito mais nada, você afasta a população das nascentes, vêm as companhias corporativas aí e tomam conta dessa água. Não, é porque é uma coincidência, né? Porque na Vale, eu não sei se vocês lembram o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, as pessoas não puderam retornar para essas regiões que são ricas em determinados elementos minerais. Isso não foi falado. A mesma coisa, se você tem regiões de nascentes, e você vê que nosso querido amigo da água, ele somou 1 mais 1. Peraí, nascentes, tragédia, a população não volta mais para lá, as corporações vão tomar conta. Porque eles precisam dessas águas de nascentes, tá? E aí, você vê que nenhuma medida vai ser tomada porque o interesse econômico está acima das vidas das pessoas. Então as pessoas morrem. Ah, que tragédia. A mídia ganha dinheiro com publicidade, porque eles são um bando de corvo, não é? Os políticos começam a fazer politicagem. As companhias, ninguém vai conseguir acionar essas companhias, porque são multinacionais, ninguém consegue entrar com... Você entra com um advogado, eles entram com 50 na sua cabeça. Entendem? E a maioria das pessoas nem ressarcidas vão ser, porque é uma tragédia natural. Tá? Pode falar, querida Ariane. Edson, só lembrando que essas empresas mineradoras, tá, Vale, Samarco, todas as que você falou, contribuem com dinheiro para campanhas políticas. Exatamente. Então vocês veem aí que o ciclo se completa, né? Você tem ali eles sendo financiados pelo sistema, pelas estruturas corporativas que lucram com isso. Então, por exemplo, eu vou, porque acostumem com a rede, a gente linka muitas coisas, né? Você pega a Braskem, é a mesma coisa. As falhas geológicas estavam lá, eles começaram a escavar, agora a tragédia está aí, está afundando um monte de bairros lá, mas os geólogos sabiam, entendem? Os geólogos sabiam o que estava acontecendo, porque estava se escavando em lugar que não deveria, né? Os políticos da região sabiam, porque obviamente que sabe-se o que está acontecendo, né? E a mídia encobria. E outra, quando nós fizemos essa live, nós mostramos que eles ganharam prêmios, e esses prêmios têm a ver com dinheiro. Tá gerando emprego, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá gerando emprego, tá gerando riqueza para Maceió, bababá, aquele papinho todo, sabe? E aí quando a tragédia começa, a população se desespera, e eles acreditaram em quê? Na mídia. Eles acreditaram nos parceiros, porque político e mídia são parceiros. E assim como políticos e sistema econômico são parceiros. Então, corporações, mídia e políticos fazem parte de uma engenharia só, mas a população não quer ouvir, não quer acreditar nessas coisas, continua acreditando na mesma coisa, continua acreditando em avatares. Aí tem aqui, falta de fiscalização. As agências responsáveis pela fiscalização não conseguem acompanhar adequadamente todos os casos e coibir riscos, porque são muitos e inúmeros, e as agências também são corrompidas.
Os fiscais também recebem dinheiro para ficar calado. Porque é assim que funciona o sistema, né? Lobby político. Empresas proprietárias podem pressionar politicamente para postergar decisões mais drásticas. Morosidade burocrática. O processo de interdição ou desativação envolve vários órgãos e pode se tornar lento demais. E, além de tudo isso, para você, por exemplo, se você entrar com dinheiro para tentar interromper uma barragem ou um processo de mineração de uma vale do Rio Doce, você não vai conseguir. Não vai conseguir, ponto final. Entendeu? Alternativas limitadas, nem sempre há fontes de captação e geração substitutas imediatas, caso façam essa barragem parar de operar. Ou seja, a questão toda não é essa. A questão toda é que, me parece, aí vem a tal da, entre aspas, teoria da conspiração. Se você sabe que existe risco de vida, você não construiria algo realmente que tivesse condições de funcionar sem nenhum risco? A engenharia moderna, tecnológica, não tem condições de criar uma barragem que ofereça uma possibilidade de 99% de não risco à vida das pessoas? Claro que teria. Hoje nós temos todo tipo de material possível e tecnologia possível para fazer isso. Mas a questão não é essa. A questão me parece que é projetada para uma época específica, porque se sabe, inclusive, dimensionar o tempo que uma estrutura consegue permanecer intacta. Então você dimensiona aquilo por um período e naquele período você tem ações específicas que você deseja fazer. E aí vem essa tragédia. E aí você vai ter que mover as pessoas, porque aí isso cabe dentro de um planejamento. A tragédia acontece, eu movo as pessoas e tenho lá o que eu quero. Agora, sabe quando as pessoas vão acreditar em umas coisas dessas? Nunca, porque na cabeça delas isso não concebe. Elas não conseguem porque elas acreditam mesmo em avatares políticos, acreditam na mídia, acreditam. Então, como eles acreditam, eles não conseguem conceber que aquilo pode acontecer desta forma e não haver importância em relação a isso. Mas aí, eu pergunto para quem não acredita nisso. Entra na justiça e tenta conseguir alguma coisa contra as corporações. Entra na justiça e tenta conseguir alguma coisa contra órgãos políticos. E a hora que você não conseguir, talvez você ouça o que a gente está dizendo. Não é verdade? Medo de pânico. As autoridades evitam decretar o fechamento por temor de criar uma crise social ou ambiental. Responsabilização difícil. Comprovar por completo que uma barragem vai romper requer muito trabalho técnico. E ainda tem isso. Eles conseguem se livrar porque vai ser dito o seguinte: nós não temos culpa. Choveu demais nesse período. A gente não tem controle sobre isso. Se eu estou numa entrevista dessa, eu falo, ô meu querido infeliz, não é durante, é antes. A pergunta não tem que ser durante, tem que ser antes. Animal. Será que você não está entendendo o que eu estou perguntando? Por que que não foi feito nada antes? Aí, agora você, o político, eu vou responder assim. É porque a gente tem contratos com as corporações, a gente recebe algumas propinas e existe um lobby. E as corporações, elas mandam na gente. A gente não tem poder nenhum sobre elas. Elas são internacionais, elas são os monstros. E a gente, quando assina isso, a gente recebe dinheiro para nossas campanhas políticas. E a gente também recebe umas propinas. Como é que eu vou me desfazer da minha fazenda? Como é que eu vou me desfazer da minha casa com piscina e o meu super carrão na garagem que eu estou ganhando com dinheiro dessa propina que depois vai matar 500, 600 mil, 2.000 pessoas? Ah, mas infelizmente as tragédias acontecem. Você acha que eles vão responder dessa forma? Você acha que a mídia vai falar assim, a gente sabia que essas barragens todinhas estavam para romper e que estava para acontecer a tragédia, mas sabe o que acontece? A gente não pode falar porque as mesmas que estão fazendo isso são as que investem no nosso canal e pagam publicidade para a gente, para dizer que estão fazendo campanhas para ajudar as crianças e os cidadãos. A gente está inventando isso? Pode falar, Ariane. Edson, eu não consigo crer que de 497 municípios, 332 foram seriamente afetados e o número de mortos seja 66 pessoas. Claro, ainda está em contagem, vai aparecer, tem desaparecidos, mas a proporção é surreal. É mais da metade de um estado comprometido, né? Ou seja, não é só chuvas, né? Não é só El Niño, não é só massa de ar
quente no centro do Brasil que impede, forma uma barreira para os ventos do sul, vindos da Argentina, ficarem estacionados ali nessa região. Não é só isso. Isso colabora também, mas é mais do que isso. Né? As barragens, né? Esse problema que nós estamos falando. Então, nós estamos retransmitindo para o YouTube e para o Facebook, tá? Só para lembrar a audiência, nós estamos fazendo hoje uma live especial, então nós estamos retransmitindo, é uma live aberta, e vai estar em Conhecimento Play também para os assinantes, mas estamos hoje num debate muito sério, e isso é a rede global. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente nunca vai ter 1 milhão ou 10 milhões de seguidores, a gente nunca vai ter 1 milhão de assinantes, a gente sabe disso. Nós estamos 10 anos na luta. A YouTube apagou 1.000 vídeos do nosso canal, 1.000 vídeos do nosso canal, e nós estamos sob censura. E essa live vai ser apagada do YouTube, eu tenho certeza. Ela está ao vivo lá, mas ela vai ser apagada, tá? Eles não permitem mais que a gente tenha audiência, eles não permitem mais nada, porque eles sabem. Para quem apaga 1.000 vídeos da nossa rede, que sabe. Agora, nós temos o Conhecimento Play ainda bem, tem 2.240 vídeos lá, para as pessoas assistirem nosso acervo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não me arrependo de uma palavra nesses 10 anos. Por quê? Porque nós mostramos para a audiência o que é a realidade. A gente leva o conhecimento às pessoas. A gente poderia aqui estar passando áudios, não é? Da tragédia, mostrando vídeos da tragédia. A gente não faz isso, porque não é essa a intenção da rede. Isso aí deixa para os urubus, para os corvos, mostrar que eles gostam de mostrar isso. Claro que é utilidade pública as imagens, claro que isso é importante, deve ser usado, mas com inteligência e de uma forma correta, ou seja, eu uso isso, mas eu oriento as pessoas, não é feito assim. Sabe o que as pessoas fazem? Elas ficam pegando as imagens da tragédia das pessoas para ganhar views. Vocês entenderam? Para ganhar views, porque são um bando de corvo. As pessoas não deviam pegar essas informações e questionar, debater, levar as pessoas a pensar, a raciocinar as coisas. O que está acontecendo? De fato, entendeu? Falar a verdade para as pessoas. Que esse bando de corporações aí, a nossa querida Fátima Pinel deve estar com a gente aqui. Ela sabe isso de cor e salteado. Nós sabemos que vai além das corporações, tá? Vai além das corporações. Isso tem organizações por trás, instituições renomadas por trás disso. Nós temos agências gigantescas por trás disso. Não adianta, as pessoas não acreditam quando você fala que as pessoas estão cientes do que vai acontecer. Gente, eu vou repetir de novo. Porque esse ponto tem que ficar claro na mente de todo mundo que está acompanhando a live. Você já tinha as barragens para ceder antes. Entenderam? Agora, pensem o que vai acontecer agora. O nosso amigo Aqua, ele falou uma coisa, mais uma fala ali que é interessante de a gente raciocinar. A tragédia, nós temos 5,5 metros de altura de água em Porto Alegre, numa capital. Fora o resto. Mas as pessoas não dimensionam o resto. Eu vou dar uma ideia para vocês. Ali no Guaíba, eu tive uma live que eu fiz, eu e mais uma pessoa, não lembro quem, e 2 convidados, na época da terapia genética. Olha só o que acontece. Tem várias mineradoras nessas regiões. Na hora que acontece uma tragédia dessa, todo aquele processo ali tóxico se espalha por toda a água. E vocês querem ver uma coisa absurda? Absurda? Que muita gente não tem esse conhecimento do que aconteceu na época? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar na tela, porque tudo aqui é documentado. A gente não está falando o que a gente acha, não. A gente prova com dados, tá? Eu só tenho que fechar aqui, abrir, porque eu tirei do lugar lá, fui ver uma outra informação. Pronto, tá aqui. Vamos abrir a tela para vocês. Eu vou mostrar uma coisa para vocês entenderem qual é a gravidade e o que vem por aí, porque isso aí não vai parar aí. Olha só. Eu vou já, as mãos levantadas aí, eu já vou passar para vocês, tá? Eu quero mostrar uma notícia para vocês que vai deixar vocês atônitos. Eu vou colocar aqui na tela cheia. Prestem atenção nessa informação. Ela acontece em seguida, logo após o rompimento da barragem de Brumadinho. Hidrelétrica paralisada por lama de barragem da Vale volta a operar. Usina fica no curso do rio Paraopeba, próxima à cidade de Felixlândia, a cerca de 220 quilômetros de Brumadinho. A notícia é do dia 26/1 de 2019. Pois bem, o que acontece aqui? Olhem só a que ponto as coisas chegam.
A usina Retiro Baixo Energética, localizada no curso do rio Paraopeba, próximo ao município de Felixlândia, em Minas Gerais, a cerca de 220 de Brumadinho, estava paralisada desde as 16 horas da sexta-feira. Ela voltou a operar porque o deslocamento da lama é lento, segundo a companhia de energia. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, nesta informação? Fiquem bobos de ouvir isso. A quantidade tóxica do que aconteceu com Brumadinho e Mariana foi enorme. 3 dias depois, 3 hidrelétricas liberaram as comportas e toda aquela água foi colocada dentro do sistema e atingiu diversos rios, inclusive o São Francisco e demais rios da região. Por anos, eu imagino, a população de Belo Horizonte tomou uma água com sérios problemas. Então, prestem atenção. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai além da água que está a 5, 6, 7 metros de altura. Vai em todas as consequências em relação ao ecossistema, tivemos diversas quedas, como é que é? Oh, meu Deus, deslocamento de terra em diversas regiões. A gente tem todas as mineradoras, aquela água está contaminada com diversos elementos, mais as contaminações da própria cidade, né, do lixo da cidade, e etc., ratos e coisas mortas, e etc., etc., então, um monte de coisa que vem junto com esses processos de inundação. Mas o que eu entendo é que vocês podem perceber, a gente que trabalha com isso há muito tempo, e os nossos correspondentes e as pessoas que seguem a rede há muito tempo, aprenderam a ver televisão, sabe? Você consegue traduzir as imagens. Sensacionalismo, alarmismo, programas colocando imagens para as pessoas chorarem, para sensibilizar as pessoas, e aí aparecem os caras no microfone. Temos que falar com as autoridades públicas, porque eles têm que fazer... Bando de hipócrita! Eu não consigo nem ver uma coisa daquela. A mídia, hipócrita. Políticos, hipócrita. Todo mundo hipócrita, mentiroso. Eu não uso umas palavras mais pesadas porque nosso canal não usa. Mas é revoltante porque bebê está morrendo, idoso está morrendo, pessoas estão morrendo, famílias inteiras estão perdendo tudo, casa, tudo. E esses... Sabe? Eles fazem isso e as pessoas veem isso, assistem isso. E a hipocrisia é muito grande. Sabe, é terrível o que a gente vê. Então, esse paralelo que a gente faz com Minas Gerais, porque lá tem 50 barragens para ceder. E isso é um alerta para quem está em Minas Gerais e assiste a nossa rede global. Tá? Prestem atenção onde vocês vivem. Prestem atenção no que está acontecendo ao seu redor. Se você tem condições de sair da região, saia da região, porque vai acontecer. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Olha só que loucura. Há 3 anos atrás, nós fizemos essa live falando que ia acontecer no Rio Grande do Sul. 3 anos depois está acontecendo. E é engraçado que isso é cíclico. E pior que isso, existem as questões climáticas. Eu não vou entrar em alguns detalhes sobre a questão climática, porque a gente tem informações, mas se falar para pessoas que não seguem a rede, vai falar, ai meu Deus do céu, né? Isso não existe. Então a gente não vai nem entrar nesse detalhe. Mas as questões climáticas, entendem? Elas vão acontecer, porque estão sendo a coisa está ficando extrema, para quente ou para frio, mas está ficando extrema, isso traz consequências. Isso traz consequências, entendem? Então, não adianta a gente discutir as pessoas que estão perdendo a vida. A gente tem agora a coisa toda é a ação. Mas a ação vai acontecer. Porque nessa hora, depois que a tragédia acontece, aí todo mundo se move, porque todo mundo quer aparecer. Eu não estou falando a população que está ajudando a população. Esses são sinceros. Esses estão indo lá se arriscar, dar sua vida, dar seus mantimentos, dar as coisas, repartir, compartilhar, para tentar ajudar as pessoas. Não, eu estou falando dos órgãos públicos, eu estou falando daqueles que sabem que vai acontecer, deixa acontecer por questões de lucro, por questões políticas, por questões econômicas, seja lá o que for, e agora eles aparecem. Entendeu? Então vamos lá, Tati, pode falar. Oi, Edson, não, só para te lembrar que a Roseli, ela conseguiu gravar um áudio para a audiência, dando um panorama de como está a situação. Então, eu encaminhei o áudio para o seu WhatsApp, e aí, quando você puder, você pode compartilhar aí com a audiência. Tá, beleza. Luan, por favor, pode falar. Enquanto isso, eu vou olhar o áudio aqui. Luan? Cadê o Luan? Pode falar, Luan. Não, que eu ia falar também várias coisas, né? Que tem um prefeito
do interior, que ele denunciou uma mineradora, que eu falei antes, né? Ele denunciou a mineradora que fecharam um campo para onde a água escorria. Daí, por causa disso, a água invade as cidades, né? E ele denunciou isso ao vivo na TV, e a TV fingiu que não ouviu, eles ignoraram o que ele falou. E ele mostrou um monte de processo que a prefeitura fez, que o Ministério Público pediu para empresa sair, para fechar a empresa, e não deu em nada. Ficou ali circulando. E também eu falava para vocês que as únicas pessoas aqui que têm treinamento e preparo são os bombeiros, porque a polícia, os militares, eles não estão fazendo absolutamente nada, não sabem fazer nada, a única coisa que ajuda é aviões, né, que resgatam as pessoas. Então, se acontecer algo assim em outros estados, vocês têm que ter ciência que ninguém tem preparo para isso, os militares não têm, a polícia lá, a guarda civil não tem, só os bombeiros que tem, e é pouca quantidade, né? E também pedir para as pessoas não doarem dinheiro para o governo federal, para o governo do estado e nem para a prefeitura. Se quiser ajudar, doem para alguma ONG ou para caminhões que vão trazer depois produtos para cá, porque os governos estão pedindo dinheiro para isso, e tem um monte de gente famosa aí divulgando o Pix do governo federal, estadual, de prefeitura. Então, as pessoas não doar dinheiro para governos, porque isso aí não tem nenhuma garantia que vai chegar à população, né? A gente vai colocar aqui um áudio e um vídeo. Eu vou primeiro passar o vídeo para vocês, que foi enviado para a Rede Global. Agradecer a Celeste, que ajudou a gente nesse processo. E eu vou colocar o vídeo para vocês terem uma palavra de um casal que está lá, vivendo uma situação terrível, e vai estar falando aqui nesse vídeo. A gente vai ter um pouquinho da noção. Vamos prestar atenção. Queridos, estou gravando esse vídeo aí para informar-vos que estamos todos bem, estamos com saúde, vivos, e estamos aqui num posto de gasolina agora pegando internet. Não temos internet na cidade, não temos muita rede de telefone, não temos água, não temos luz, não temos casa, não temos móveis, não temos quase nada. Estamos aqui nesse posto agora, onde ainda tem diesel, mas não tem mais gasolina. A bateria está quase acabando do celular, então estou só mandando esse vídeo aí para todos que mandaram mensagem. É bem rápido, para informar que estamos bem. Daqui uns dias a mais, quando liberarem as estradas, precisamos de mantimentos, comida e água, essenciais. A nossa cidade de Estrela acaba na 386, nós ainda temos acesso, né, à cidade de Estrela, mas as outras demais cidades aqui na região do Vale do Taquari, Lajeado e outras cidades satélites de Lajeado estão todas sem acessos, então a única que tem acesso agora é Estrela. Peço que os irmãos se mobilizem aí nas igrejas, nos lugares que vocês podem, para estar nos mandando esses mantimentos aí, para nós estarmos distribuindo também para todos aqueles que necessitam. Também continue orando por nós, à medida que as coisas forem melhorando, forem sendo restabelecida energia e internet, a gente vai mantendo os irmãos todos atualizados das informações, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Deixa eu só tirar o eco. Então vocês veem aí um testemunho de um casal que está passando dificuldades, né? Perderam tudo, literalmente. E como eles, centenas e centenas de pessoas. E tudo por conta da responsabilidade dos políticos, da mídia e das corporações. Os grandes causadores dessa situação. Eles são os culpados. E por trás deles, os sistemas governamentais, as agências e todo mundo que está envolvido nisso. É só importante pontuar. As pessoas não conectam as coisas, porque hoje eles estão destruindo a cognição das pessoas,
As pessoas não têm interesse em conhecimento. As pessoas parecem que se tornaram grandes ficcionadas em ver a coisa quando acontece, como se fosse um filme. Eu lembro até hoje, na época da guerra no Oriente Médio, transmitida pela CNN, que era do irmão de Bush, só por coincidência, as pessoas ficavam fascinadas com aquilo, como se guerra fosse algo legal. Aí eu falava nas lives, é porque não é você que está lá. A bomba não está caindo na sua cabeça. Então, aqui no Brasil, não é diferente. A gente olha, as pessoas observam a tragédia e há uma fixação em torno da tragédia, porque ela comove, porque ela mexe, mas ninguém toma uma ação contra nada. Se as pessoas se mobilizassem à base do conhecimento, não há interesse no conhecimento. Então, depois que a tragédia acontece, não sabe nem o que fazer. E simplesmente acredita. O movimento todo é humano, o movimento humano, ou seja, vamos nos mobilizar para ajudar. Perfeito. Amor, ajudar as pessoas, ok. Mas nenhum movimento de conhecimento do porquê que aquilo está acontecendo. Não sabe a quem responsabilizar, não sabe por que está acontecendo, e se alguém disser por que está acontecendo, você é teórico da conspiração, você está inventando essa situação. Isso não existe, como assim? Porque quer dizer, então, que isso é calculado? Elas ainda se rebelam contra quem está falando a verdade. É impressionante, não é? Mas é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Porque tudo é colocado de uma maneira... Então, vocês vejam que as corporações, os políticos e a mídia manobram a mente das pessoas da forma que eles quiserem. Da forma que eles quiserem. Entendeu? Então, isso em tudo. Tudo. Na hora que se vai para o Oriente Médio matar 500 mil pessoas, são todos terroristas, porque a mídia vendeu isso e as pessoas compram, porque é isso que elas consomem. Lixo. Pode falar, Maria de Fátima. Deixa eu abrir teu áudio. Pode falar. Tudo bem? Bom dia. Como é que você está? Tem que abrir teu áudio e tem que abrir teu fone. Tem que abrir tudo aí. Deixa eu colocar aqui, então, peraí. Já abri aqui. Pronto. Tudo bem, Maria de Fátima? Tudo bem. Bom dia a todos, né? De tudo que a gente disse, o que você achou de tudo que você ouviu até aqui que a gente apresentou? Eu acho necessária essa discussão muito séria. Você é um cara que você é uma pessoa que está lá em cima. Olha que eu vivo no ambiente científico. O que eu aprendi foi tudo lá fora na Europa. Aqui eu não aprendi nada. Aqui é uma gaiola que não chega, então o seu programa é uma luz. Mas eu queria falar uma coisa, assim. Primeiro, o BID, quem manda na água do mundo é o Banco Mundial. Eu vi isso lá em 2008, Expo Saragossa, Expo Água. Foi um movimento, um evento científico mundial que dura 3 ou 6 meses. Eu vi toda a discussão da água. O Banco Mundial é dono da água doce no mundo. E ele que manda aqui no Aquífero Guarani, diz uma empresa israelense, canadense, toda a destruição do mundo são das empresas e dos bancos. Nos Estados Unidos, todo banco, toda empresa é de um banco, e todo banco é armamentista. Isso aí, para mim, já é mais do que claro, né? Dada a minha formação. Outra coisa também, então, nos Estados Unidos, está na minha tese de doutorado, desde 1700, já estão brigando, dizendo que não queriam empresa e banco, quem mandava os presidentes e nós não mandamos. Os organismos internacionais mandam. Agora, qual é a praga do Brasil? Praga. O algoz maior é o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele manda em tudo, ele entra em tudo, ele dá ordem em tudo, ele manda em tudo, e ele só veio para acabar com o Estado. O Estado, enquanto gestão, morre. Vai ficar com a BlackRock, hoje já está entrando até na responsabilidade social, que nunca existiu, uma palhaçada, mas a gente tem que olhar de cima. Não existe empresa privada brasileira nem de América do Sul, rede de controle corporativo global, é tudo de país desenvolvido. Onde estão os organismos internacionais? Então, esses organismos internacionais que estão ali, eles são bancados por isso. Outra coisa, as agências reguladoras, todas elas foram criadas nos Estados Unidos, quando o presidente dos Estados Unidos, essa é a minha tese de doutorado, disse assim, vamos controlar empresas e bancos, são monopólios e cartéis. Então, quem ganhou? Quem ganhou é que eles criaram no final, né? Tudo confidencial, até hoje isso é confidencial nos Estados Unidos, que aconteceu, que foi uma auditoria em cima de todos os negócios dos Estados Unidos, de 1938 a 41, estava em guerra quando terminou, então tudo foi confidencial. Aí criaram as agências reguladoras para calar a boca, elas são das transnacionais.
E a ANA a Agência Nacional de Água fez uma coisa horrível. Ela foi lá, fez uma reunião com a CDE, que também é das transnacionais, mostrando todos os afluentes, tipo de água por afluente, tá? Que eu sei que quem controla água mineral aqui no Brasil, água de torneira, tudo, é a água, é a Agência Nacional de Mineração, mas essa água aí é da Agência Nacional de Água, que cuida de saneamento e barragem. Elas não são responsabilizadas. Por quê? Porque elas pertencem às transnacionais, então todo o planeta é delas. Tudo que a ciência é uma mentirosa, ela falou um monte de mentira de teorias científicas que estão sendo desmentidas hoje. Os caras estão indo lá atrás dessa teoria científica lá em 1400, não existe, não existiu. Desculpa, eu falei demais, mas olha só, é só um detalhe, todas essas tragédias são anunciadas. Quando teve Mariana, nas minhas aulas, eu mostrava, olha os processos judiciais contra Vale do Rio Doce, entendeu? Olha os processos judiciais aqui, vai ter acidente aqui, está tudo no formulário dos acionistas, se chama formulário de referência. Agora, no Brasil, as empresas vêm, roubam, todo o sistema é delas, vão embora, só as sociedades anônimas de capital aberto que a gente consegue fazer uma auditoria melhorada, porque elas publicam o relatório dos acionistas, que o Bolsonaro, a primeira coisa que ele tentou fazer foi tirar Então, isso. a gente, Eu sei, mas tem que falar Fátima, isso, a gente para as não pessoas fala sobre entenderem. política e nem sobre Então, olha políticos, só, a não gente é tem. antipolítica e a gente não tem muito, Mas eu estou assim, falando que eles tentaram tirar o formulário de referência, que é a única referência que a gente tem, ou então o formulário 20 da Bolsa de Nova York, pega o nome da empresa anual, não faz trimestral, não pega anual e lê os processos judiciais, qualquer um lê. Então, é um absurdo. Então, as outras empresas, nós vamos pelas bases de dados oficiais. O que acontece? A Rainha Vitória já falava isso. Ela dava carta de alforria para contaminar tudo, para estragar tudo, as grandes limitadas, e não pagar o crime, só até o valor do capital social. Então, quando a gente faz uma auditoria, a área central é a contabilidade. Só que a contabilidade, as normas internacionais agora são do FMI, que eu não confio, né? Então é isso, gente. Vai ter mais acidente, infelizmente. São todos anunciados. Eu agradeço o programa do Edson, porque muita coisa eu aprendi aqui também, tá? Muito fora dos meios acadêmicos, científicos, porque, na verdade, gente, é tudo controlado. E o nosso país é trilionário, tudo roubado. Tudo roubado. Vai, pega, rouba, vai, leva sem pagar. É isso, nem imposto paga, é só ver. Obrigada aí, mas vamos ter amor e vamos ficar esperto, tá? Porque vamos botar logo onde puseram uma dona aqui, uma quadra da minha casa, era uma barulhada horrível, o show daqui se escuta. Copacabana acabou ontem, tá? Para mim, nem sair de casa, não dá para sair de casa, tá? Obrigado, viu? Tá bom, desculpa, falei demais, mas um bom dia para todos que estão aqui, porque a gente está interessado em saber e aprender. Eu aprendo muito com o seu programa, Edson. Obrigado, viu, Fátima? Bom, Fátima é uma enciclopédia, né? Sempre posiciona a gente e passa as informações. Essa situação de barragens, para vocês terem a ideia da gravidade do que a gente está falando, eu fiz uma live com a nossa querida Tatiana Moura sobre 3 gargantas lá na China. Vocês sabiam que ela tem falha estrutural? Vocês sabem o que acontece se romper aquela hidrelétrica? Coloca em risco 400 milhões de vidas. 400 milhões de vidas. Sabe? E o que está para acontecer em 2027, 28, 26? A gente não sabe precisar. Mas o que está sendo anunciado para o mundo? A guerra entre Estados Unidos e China. Vocês conseguem dimensionar o que pode acontecer? E sabe, a polarização da população e a idiotização da população é tão grande que as pessoas acreditam nas dialéticas azuis, vermelhos, comunistas, capitalistas, globalistas e toda essa besterol que nada tem a ver, porque o mundo é regido pela tecnocracia. E a tecnocracia científica e tecnológica está aí, detonando tudo, e as pessoas discutindo raso, porque tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de estudar e tem preguiça de entender o que acontece no mundo. Sabe?
Então, aqui a rede global, nós temos hoje 20 correspondentes, a gente faz lives, a gente está fazendo 5, 6 lives por dia, a gente vai fazer 180 lives por mês, na média de 150 a 180 lives por mês. Não existe um canal hoje que faça o que a gente está fazendo, 180 lives por dia, por mês. E sabe por quê? Quer levar o conhecimento. A gente precisa levar o conhecimento. Se você que está ouvindo a gente agora, na nossa live, no Face, no YouTube, quiser participar da Rede Global, manda o seu currículo para nós. Eu vou pedir para alguém aqui no chat dos nossos correspondentes colocar o nosso e-mail, redeglobal@redeglobaldcomunicacau.com.br. Sai de trás da tela. Quer ajudar as pessoas? Sai de trás da tela, sai do anonimato. Vem para cá, vamos fazer live, vamos ajudar as pessoas a ter conhecimento. A forma que a gente pode ajudar as pessoas é ter conhecimento, sabe? Porque é assim que a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas, voltando, até falar que se algum correspondente quiser fazer algum comentário sobre essa situação, eu queria saber se tem mais alguém do Rio Grande do Sul aqui com a gente, que queira dar alguma palavra conosco. E a gente está caminhando aqui para o final da nossa live, está com 1h e pouquinho já, e a gente hoje em dia só faz live de 1 hora, né? Então, como estamos passando um pouquinho do tempo... pode falar, meu querido. Posso falar? Obrigado. Adriano, né? Adriano, então, Adriano, meu querido, tudo bem, Adriano? eu gostaria de alertar os irmãos que isso tudo é um jogo. Infelizmente, as vidas são peças nesse tabuleiro. Esse tabuleiro tem várias camadas e as coisas não são tão simples e não tão na superfície. Elas são profundas e é preciso que tenha profundidade de análise de tudo que está acontecendo para saber o que fazer e como agir. Veja bem, Edson, semana retrasada, antes de acontecer esse dilúvio, né, provocado, o ministro desse governo ele falou que seria interessante importar arroz da Venezuela. E o que essa fala dele se relaciona ao que está acontecendo agora? Essa fala dele se relaciona porque aqui é onde compreende o Rio Grande do Sul. Por exemplo, isso é só um exemplo isolado de como as coisas são mais profundas e existe uma feitiçaria. Esses jornalistas aí, essa grande mídia, são feiticeiros. Programação neurolinguística. Então, eles jogaram essa fala aí através dele e ninguém entendeu, assim, cara, sem noção nenhuma, mas o arroz aqui do Rio Grande do Sul vai para o Brasil inteiro e fora do Brasil também. Eles fizeram doações antes disso estar acontecendo agora para vários países aí da América Latina e doações, né, dos grãos. Os estoques, para quem não sabe, é só pesquisar os estoques de grãos do Brasil. No Brasil existem estoques de grãos. Vários desses silos não pertencem mais a brasileiros, pertencem à China. Então, é muito sério o que está acontecendo. O controle do alimento, o controle do comprar e do vender não está nas nossas mãos. A gente é refém. Quem puder, traduzindo isso para a prática, quem puder, guarde um pouco, faça seus estoques ao redor do Brasil aí, faça isso, do que puderem, façam isso, porque aqui os supermercados, os irmãos que são aqui do Sul sabem e estão vendo isso. O que tem de estoque no supermercado é o que tem para todos, e não tem previsão nenhuma, nem garantia nenhuma de que essas estradas vão comportar, né, as logísticas de entrega, e nem por helicóptero, esqueçam isso. É a gente por a gente mesmo. Então, todos têm que se preparar para as coisas que estão acontecendo. O Edson, uma coisa importante, nesse jogo, num tabuleiro um pouco maior, em 2011, o presidente Obama, na época, na situação, ele assinou o NDAA. É um ato de defesa nacional, National Defense Authorization Act, ato de autorização de defesa nacional, traduzindo. Aquilo ali ficou e está lá ainda, tá? Tá lá esse documento, esse ato, é um decreto, né? Traduzindo para nós aqui. Não foi utilizado, porque essas peças desse tabuleiro tinham que se movimentar e nesse momento estão se movimentando. O que dá a entender, no jogo mais grosso, entra na guerra que o Edson citou, preparações para a guerra, Estados Unidos, China. Por quê? A China tem toda a CPFL, que a energia elétrica é deles. Onde tem energia elétrica, tem hidroelétricas. Nosso Brasil é água, que fornece energia para gerar energia nos geradores. Isso é muito grave, muito sério.
Então, quando esse ato for acionado em possível guerra, em tempos de guerra ou de paz, assim diz o decreto, eu li todinho ele na época, não esqueça. Ele vai ser acionado e os recursos, além do território americano, vão ser utilizados por conta da garantia deste ato. Eles têm validade internacional, extra Estados Sim, Unidos e com o Brasil, obviamente. Então é preciso que a gente entenda que a gente está sendo movido peças e situações para gerar recursos em casos de uma grande guerra. Nada disso é por acaso, é uma grande guerra. É uma guerra provocada, é uma guerra medida, controlada por eles, e eles vão acionar quando quiserem. Até lá, meus irmãos, a gente tem que se preparar para as coisas e levar a sério, porque muitos não vão se preparar porque não compreendem, não conseguem enxergar. As coisas não estão na superfície, aquilo que nossos olhos enxergam não é a verdade, é só um fragmento permitido pelos feiticeiros, certo? Então é preciso que todos se preparem, se preparem, se preparem. E eu não quero estender muito aqui, mas o Edson, já tenho certeza, todos esses vídeos já tratou de todos os assuntos, e muitas dessas peças que foram tratadas pelo Edson, já vem à tona agora o resultado delas. Aquilo que foi mirado lá, agora começa a surgir aqui. O Rio Grande do Sul, ele é um grande produtor de alimentos, e quem controla, são várias formas de controle, uma das formas é o alimento e a água. Então é preciso que todos tenham isso em mente e se preparem, meus irmãos. Isso isso está aí. nessa escritura e temos que fazer a nossa parte entendendo com malícia, porque eles são maliciosos, tem que ser malicioso para entender o jogo. Bom, Obrigado, Edson. palavras do Adriano, que a gente, aqui na rede, em 10 anos, e o que ele está falando é real, a gente mostrou aqui de diversas formas diferentes. Mas agora eu quero, para e caminhar para o encerramento, eu falar com a Ariane o seguinte: Ariane, o Adriano comentou uma coisa, que é sobre essa questão da Venezuela mandar arroz para nós, certo? Eu queria alertar a audiência e depois falar com a Ariane. Alertar a audiência é o seguinte: arroz e trigo vai ficar ultra caro, vai ficar caro por um período de tempo, pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, produtor de alimentos. Trigo e arroz, eu aconselharia a ser estocado pelo menos para 3 meses, porque vocês vão ver para quanto vai o preço do arroz e do trigo. Outra coisa que a gente quer alertar a audiência é a seguinte situação. Existe um trigo chamado HB4, baseado em glifosato de amônia, altamente tóxico, ao qual o Brasil assinou um contrato com a Argentina para envio desse trigo para o Brasil. Se alguém tiver dúvida, vai pesquisar. HB4, baseado em glifosato de amônia, altamente tóxico. De repente acontece o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E só de repente aparece esse HB4 aqui no Brasil em grande quantidade, porque vai ter que comprar. Então, façam estoque de alimento, porque do arroz, pelo menos, e do trigo, porque é muito provável que nós vamos ter uma inflação bem grande, visto que o Brasil mais exporta do que outra coisa. Outro fator importante que a gente tem que colocar é a situação dos estoques do Brasil de alimentos. É baixo. Então, se eu fosse vocês da audiência, todos nós, amigos, assinantes e todos os nossos correspondentes e todo mundo, a gente deveria ir na internet e ver como é que está o estoque de alimentos no Brasil. Porque eu começo a achar que vai ter problemas com esse negócio de abastecimento. E outra, o caos que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora é o início, porque vocês têm que ver as consequências do que vem depois. Não é? As consequências, porque isso tudo vai trazer consequências. O estrago não é só da água estar 6 metros de altura, não. É o que vem depois. Entendem? Então, é alertas que a gente está fazendo. Façam um estoque de arroz, de trigo, tomem cuidado. O trigo não vai ter o que fazer. O trigo não vai ter o que fazer. Como é que você vai saber que é HB4? Né? Agora eu vou falar com a Ariane. Ariane, Tecnocracia News acontece todos os domingos, às 11 horas. Vai ser sempre temas assim. Não é sempre que a gente vai conseguir fazer transmissão simultânea. Então, vocês que estão assistindo no YouTube, e nós temos uma grande audiência lá, e as pessoas que estão assistindo no Face, entendam que, devido à censura
a gente não consegue fazer lives abertas. Eu nem sei como essa não caiu ainda, mas a gente vai fazer uma sugestão. A gente sempre está liberando nossos links aqui no Zoom. Para que você tenha acesso, é muito simples. Vai no site da Rede Global. Então, a gente colocou aí no YouTube o site da Rede Global. Vai lá, tem o QR Code ou o link. Você entra no nosso grupo e você vai ser notificado das nossas lives. O que acontece? Porque as lives são privadas, elas são fechadas devido à censura. Nós temos nossa própria estrutura de transmissão, então a gente é independente. Então, quem quiser, entra no site da Rede Global, decomunicacal.com.br, tá aí o link no YouTube, tá o link no Face, e acessem, do lado direito tem o QR Code ou o link, e aí vocês vão poder estar acessando ao nosso grupo e receber as notificações das lives, tá? Vamos voltar a postar no YouTube? Vamos, shorts. Aí vocês falam, por quê? Porque tem que editar. Por quê? Porque a gente fala a verdade. Eles não querem ouvir a verdade. A gente não pode falar a verdade. Porque nós sabemos que são as estruturas online. As estruturas online que você vê com nome diferente é uma única estrutura online. E por isso se chama rede. Rede quer dizer teia, né? Net, teia. Vocês já entenderam por que o nome é teia, né? Ariane, o que você me fala do arroz para a gente começar? Eu vou pedir para você fazer esse comentário, fazer algum outro comentário adicional que você queira. Vou colocar o áudio da Roseli e aí a gente vai encerrar a live. Então, eu queria te pedir para você falar. Se a Venezuela, no meio do caos que está, não consegue alimentar a própria população, vai mandar arroz para o Brasil? Fala aí para gente. Edson, isso foi um ataque, né? Um ataque também às nossas produções, né? O nosso agro, nossa pecuária está sendo atacada, né? De uma forma bem violenta, né? Você mesmo comentou do trigo modificado, né? Então, que vai ser implementado aqui em breve, né? Então, sobre o arroz, eu compactuo com a ideia do Adriano, né? Você sabe que eu sou sobrevivencialista, eu gosto desse tema, eu acompanho, eu gosto de estar preparada, gosto muito de falar sobre preparação, estoque de alimento, medicação, itens de higiene, kits para você andar com você, um everyday care, ou kits para deixar no carro ou na casa, né? Justamente se você mora ainda em regiões que podem ser afetadas por esse tipo de tragédia. Sobre o arroz, a minha única visão é estoque, tá? Arroz, óleo de soja, tudo que realmente, não, além do preço que vai aumentar, vai ter escassez também. Muito da produção no Sudeste eu já vi que vai ser enviada para ajudar também na região Sul, né? Ou seja, estamos comprometidos, todos estamos comprometidos, né? E eu estou bem chateada com essa tragédia, né? Eu tenho amigos que estão sem casa, que perderam tudo, que em dezembro já perderam tudo, já tiveram que remobiliar todas as suas casas, e 5 meses depois agora perderam tudo novamente, então você imagina a devastação que essas pessoas estão passando, né? Estão sem esperanças, nessa região, como você disse, por conta das barragens, está contaminada também, né? E para não perder, assim, porque eu me esqueço, né, do que vou falar, tem um doutor, que é o Ricardo Zimmermann, que é infectologista, um grande infectologista, que se colocou à disposição para as pessoas que estão voluntariando, né? Tanto dos bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, população, ONGs, né? Para telemedicina. Então, é só entrar em contato com ele pelo Instagram, mandar uma mensagem que ele vai dar uma consulta de profilaxia contra a leptospirose gratuita, né? Depois eu posso passar o arroba dele para o pessoal da rede, né? Então, se preparem, vamos estar preparados. O papel da rede é esse, né? O papel da rede é esse, levar conhecimento, preparo, né? E abrir, né, a luz para que as pessoas possam ver que não é só uma simples chuva, uma simples enchente. Tem organizações por trás de tudo isso,
né? Então, quanto mais a gente estiver preparado, menos a gente vai sofrer nesses momentos, né? Bom, vamos Edson? ouvir o áudio que a Roseli mandou. Tá, depois eu fico. Não está abrindo. Espera aí. Vamos fechar. E vamos abrir de novo para ver se ele vai. Porque o áudio é do Zap e ele, vamos ver agora se vai abrir. Que é tudo de acordo com a boa vontade do Zoom também, né? Ele é meio temperamental. Vamos lá. Agora vai. Bom dia. O som tá saindo? Bom dia. Eu me chamo Roseli, sou aqui do Sul. Saindo. Tá dando eco, Edson. Aonde Tá dando eu eco? moro, Então, peraí. Vamos lá. Paciência é um dom, né? Então vamos lá começar de novo. Eu vou colocar aqui mais uma vez. Vamos tentar. Vamos ver se não vai sair eco agora. A cidade não foi atingida, graças a Deus. Mas a nossa capital não fica longe daqui, onde está tudo debaixo d'água. E tenho um filho que mora em Estrela, que estão tudo lá isolados, sem alimento, sem água. E muita tristeza, muita tristeza. Agora, as notícias que a gente tem, Porto Alegre, tudo lá, inundada. A nossa cidade aqui, como não fomos atingidos, está tudo sendo mobilizada e o nosso prefeito está trazendo muitas pessoas da região de Eldorado, Guaíba, e trazendo para a nossa cidade. E a gente está aqui se mobilizando com muita ajuda humanitária, porque não tem ajuda de outras ONGs, né? É só as pessoas ajudando as outras pessoas. Então, é muita roupa, muita doação, muito tudo, para acolher essas pessoas que estão vindo sem nada. Então, a gente está numa cena de guerra, numa cena de abandono, praticamente. Muita gente morrendo, perdendo a vida. Ontem à noite, a gente tinha notícias de que tinha muitas pessoas já boiando lá e ninguém conseguia ir lá resgatar em Porto Alegre. Tem muitas mortes e nosso prefeito da nossa cidade está lá com botes, salva-vidas, muitas coisas, que retirou muitas pessoas de lá e está trazendo para cá. Então, as pessoas que estão se mobilizando para ajudar as pessoas. Pessoas da igreja, pessoas e prefeitos de outras cidades. E está um caos, simplesmente isso que a gente tem para dizer, está um caos. Agora há pouco eu tive notícia do filho lá de Lajeado, as águas começaram a baixar, mas eles não têm como sair de lá e não estão recebendo as coisas necessárias e ninguém pode fazer nada. Então, assim, a gente não sabe e a gente também se pergunta como que nós não fomos avisados, ninguém sabia do que ia acontecer. Que nós estávamos todos aqui vivendo as nossas vidas normais. Pessoas estavam viajando. Minha irmã foi viajar para Santa Maria e foi viajar para logo voltar e está lá isolada, não consegue voltar mais para casa. Então, assim, ninguém esperava isso, ninguém. Porque não foi avisado, as autoridades não estavam preparadas para isso, a Defesa Civil não estava preparada para isso. Tanto é que está esse caos agora. E as notícias que temos é que aqui na nossa região tem a Lagoa dos Patos e agora a água vai começar a subir para cá também. Então, as cidades próximas, que é Tapes, Arambaré e outras para lá, também serão inundadas nas próximas horas. Então, assim, a gente está só por socorro divino mesmo, porque é desesperador. A gente já chorou muito, a gente está sofrendo muito com tudo isso. Quando a gente ouve isso, é comovente. Não tem como, né? A gente é ser humano. Não tem como você não se comover com isso. Agora, a gente vai encerrar nossa live e eu quero fazer algumas considerações com a audiência, para vocês pensarem. Primeiro, eu quero falar para prefeitos de cidades. Vale a pena ser corrupto?
Ou vocês acham que os prefeitos não sabem o que está acontecendo? Eles têm uma barragem dentro da cidade deles, está com trincas, com fissuras, mas eles não fazem nada. Então, eu queria perguntar para os prefeitos, vale a pena ser corrupto? Porque a sua casa vai ser destruída igual. A sua cidade e os seus cidadãos morrendo, boiando. Aí pega o barquinho e vai salvar as pessoas. Bando de corrupto, safado, sem vergonha. Vale a pena ser corrupto? Ou vocês vão me convencer? Eu quero que alguém me convença que o prefeito não sabe que a barragem dele está com fissuras ou está para romper. Ou está em nível de emergência 1, emergência 2, emergência 3, emergência 59, e eles não sabem o que está acontecendo dentro da cidade deles. Qual o plano que o prefeito tem quando rompe a barragem? Ele tem uma casa em outro lugar? O que acontece? Porque começa pelo prefeito, né? Aí, o cidadão não se informa, o cidadão não tem o conhecimento, o cidadão não sabe o que está rolando. O cidadão pode fazer o quê? O que o cidadão pode fazer? Aí, as pessoas vão dizer, porque eu acho ridículo quem chama as pessoas de gado. Eu não assistiria nunca um canal desse. Os caras que falam palavrão, os caras que ficam chamando as pessoas de gado, porque não sei o quê, se acham superiores, né? A população, gente, não tem noção de nada que acontece. Ah, você pode dizer, por que elas não se informam? Por que elas não vão atrás? Por que não sei o quê? Blá, blá, blá. Não interessa. As pessoas são enganadas pela PNL feita pela mídia, é enganada pela forma que eles fazem de hipnotismo em torno das coisas burras, idiotas, que é fabricada pela mídia. E aí todo mundo critica e tal, mas está na timeline lá, no TikTok. As pessoas criticam, mas estão lá o tempo todo participando dos processos que eles colocam. As pessoas estão criticando, mas estão vendo novelas. Estão criticando, mas não estou criticando o entretenimento de ninguém. Eu só estou falando o seguinte: para as coisas as coisas que alienam, as coisas que não têm conteúdo nenhum, todo mundo vai atrás, porque é mais fácil, né? Mas as coisas que exigem conhecimento para evitar esse tipo de situação, ninguém tem interesse. De certa forma, as pessoas colhem o que plantam. E a culpa é da população do que aconteceu? Não. Eu estou dizendo que o desconhecimento leva à tragédia também pessoal das pessoas, porque elas não têm interesse em saber as informações. Então, fica uma lição, mais uma, aí depois mais uma, aí depois mais uma, mais uma, mais uma. Vocês vejam só, olha que interessante. O que aconteceu no Havaí? A culpa é de quem? As autoridades não sabiam. O que aconteceu no leste da Austrália? As autoridades não sabiam. O que aconteceu na Califórnia? As pessoas não sabiam. Eu estou falando de grandes tragédias que a gente falou aqui na rede. O que aconteceu no Texas? Ninguém sabia. Então é assim. Quer acreditar em governo? Acredita. Quer discutir a política burra, que não leva a lugar nenhum? Você não tinha que estar discutindo comunismo, capitalismo, nem nada dessas bobagens que colocaram na sua cabeça. Você tinha que entender o que é tecnocracia e o que está acontecendo no mundo de verdade, no mundo real. Para tentar evitar. Você está em Minas Gerais agora? O que você tinha que fazer? Vai em massa lá na prefeitura e fala assim, aquela barragem ali está para ceder, o que vocês vão fazer? Por que as pessoas não fazem isso? Perde tanto tempo ouvindo coisa inútil, vendo coisa inútil, por que as pessoas não vão atrás disso? Por que não vai atrás do conhecimento? Faz o seguinte, olha na tua cidade, o que está acontecendo? Vamos tentar ver o que está acontecendo. E não é só isso, não é só barragem. Tem a questão do narcotráfico, tem a questão, várias questões em torno das pessoas, todo mundo inerte, sentado esperando a tragédia acontecer. E quando ela acontece, aí acontece tudo que a gente está vendo aí. O desespero e tudo mais. Sim, que as pessoas ajudem, que as pessoas vão lá e contribuam, que as pessoas dêem o melhor de si, que as pessoas façam tudo o possível para tentar sanar ou diminuir o sofrimento dessas pessoas que é só o começo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, eu tenho que falar porque é a verdade. Tem 18 barragens lá que ainda podem ceder e ainda tem todas as consequências de contaminação e de tudo que está acontecendo e vai acontecer por um período. Isso não vai acabar amanhã, isso vai demorar semanas.
Isso vai ter uma economia destruída, isso vai ter empresas que vão entrar num processo caótico, isso vai ter endividamento, isso vai ter um monte de gente doente, então vai ter um monte de gente com problemas sérios, vai ter gente que perdeu parte da família ou a família toda, vai ter consequências psicológicas, psiquiátricas, vai ter todo tipo de coisa num evento desse tamanho. Mas isso pode vir a acontecer em Minas Gerais. Entende? E no Rio de Janeiro, isso acontece toda hora de forma diferente, com o narcotráfico, e assim por diante. Mas por que que nada disso se resolve? Por que que a sociedade não dá fim nisso? Porque os principais elementos a qual as pessoas confiam são exatamente os elementos que estão dentro do próprio sistema. Então, o político, o corporativo e o econômico estão juntos nesse processo. Então, você que acredita em voto, em política, você ainda não entendeu o que está rolando. É melhor você começar a se informar direito. Porque se você está esperando que alguma coisa... Agora, claro, agora todo mundo vai se mobilizar. A desgraça está feita, mas o plano continua. Mas como tem um plano para uma trajeta dessa? Não vou entrar nesses detalhes, sabe? Porque para uma determinada audiência não adianta falar isso. A gente fala isso para a rede global, a gente fala isso para a nossa audiência de assinantes, a audiência que já segue a rede há muito tempo aí no YouTube, em outros lugares. Tem gente que segue a gente há 6, 7, 8, 10 anos. Para esses a gente ainda consegue explicar, mas para as pessoas que estão fora, elas não conseguem entender isso, porque a crença no homem, a crença no político, a crença na mídia é algo assim que domina a pessoa. Ela não entende o que a gente fala. E quando a pessoa não entende, a consequência vem. E para encerrar nossa live e agradecer, nós estamos com uma mega audiência hoje, eu queria dizer o seguinte, tenham em mente que muitas coisas ainda vão acontecer. Então se preparem. É a coisa de sobrevivência que a Ariane falou, e assim por diante. Se você quer seguir as notícias da Rede Global, entre no site Rede Global, decomunicacal.com.br, está aqui na tela, ó, está do meu lado aqui, no lado direito, ó, abaixo da nossa logo e do nome, está aqui o nosso site. Entre lá e você vai ficar sabendo a nossa programação. Você vai lá em correspondentes, tem os programas, você vai em programação, tem os dias e as lives. Vamos ganhar conhecimento. E vou dizer mais, vou além. A audiência está enorme, não está? Sai de trás da tela e vem ser correspondente da rede. Manda seu currículo para nós e vem fazer lives. Vamos ajudar as pessoas a ter conhecimento. Você é de que área? Você é da tecnologia, da área de engenharia, direito? De onde você é? Aqui na Rede Global, nós temos uma equipe fantástica, mas a gente quer ter mais pessoas, porque nossa ideia é ter 100 correspondentes. Nós temos hoje 20. Ainda falta um pouquinho de pessoas para a gente conseguir atingir o objetivo. Brasil e exterior, tá? O convite é para pessoas no Brasil e exterior, e principalmente no exterior. Em qualquer lugar desse planeta que você estiver, e se estiver em Tuvalu, numa ilha isolada lá no meio do oceano, você pode vir para cá, para a Rede Global. Vai ser bem-vindo. Tá bom? Ariane, muito obrigado. A gente passou um pouquinho do tempo, mas era uma live especial, então queria que você só fizesse as considerações finais para a gente. Bom, Edson, minha solidariedade para todos que perderam, né, seus parentes, estão procurando desesperadamente, solidariedade. Também os heróis que estão, anônimos, que estão se arriscando, né, sem até olhar no celular, sabe, não tem condições, então eles estão se arriscando, eles estão se contaminando até para ajudar o próximo, sem dormir. Então, minha solidariedade, minha admiração também pela audiência, né, que está interessada em conhecer a verdade, em se informar, né, e por fim, um livro bem antigo, né, ele diz que o imprevisto sobrevém a todos, né, vocês sabem de qual livro eu estou falando, e vamos estar preparados, e uma forma de se preparar é buscar conhecimento aqui na rede. Bom, é isso. Acompanhe a Rede Global, nossa programação é diária. Hoje nós temos ainda mais 2 lives, porque a live temos 3 lives ainda. E nós vamos estar daqui a pouco mandando para todo mundo no YouTube, em todos os lugares, Zap, Telegram, o link aí para você estar acompanhando aqui no Zoom, tá bom? Espero de coração que as coisas no Sul melhorem e dou os parabéns também a quem está colocando lá a sua vida em risco, né? Porque vai se contaminar naquelas águas, com certeza, vai ter uma série de problemas, vai estar vivendo uma situação terrível. E as pessoas que resgatam também sofrem um ataque psicológico, porque imagina você vai num lugar lá, tem um monte de gente boiando, tem crianças, bebês, idosos.
animais, não tem precedente, né? Então, a gente manda aqui nossos cumprimentos e que vocês sejam fortes, né? A gente deseja a todas as famílias que orem, vamos orar ao Criador, né? Ao nosso Pai, e vamos orar e agradecer a Jesus para tentar ajudar essas pessoas, dar força, né? Porque, no fim, é a população que vai ter que se virar, né? Olha, eu tenho nojo. Eu ligo a televisão e eu fico vendo essas coisas que esses políticos, essas corporações, esses sistemas econômicos, essa mídia podre faz, me dá nojo. Eu não consigo ver aquilo. Aquilo me embrulha o estômago, sabe? Porque agora todo mundo, e vai virar programa, e vai virar isso, e todo mundo sorrindo e falando, vamos ajudar as vítimas. Aí faz aquela carinha às vezes de tristinho, mas todo mundo sabia, a mídia sabia que tinha essas barragens lá para romper, e vão romper outras. Sabiam disso. Por que não fizeram nada? Por que não alertaram? Porque são um conluio com as corporações, um conluio com a política, esse bando de corvo, né? Olha, complicado. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos, tá? Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui na Rede Global. A gente vai estar fazendo uma live agora às 14 horas com a nossa querida Tatiana Moura, e a gente vai estar depois fazendo as lives que a gente vai estar comunicando. Eu estou até meio perdido de tanta tristeza que a gente fica com esses caras, meu. Olha, eu vou te falar, é um negócio sério. A gente fica por aqui. Uma excelente tarde a todos. A gente se encontra na próxima live. Um grande abraço a todos. Que nosso Criador fique com todos. Jeová e seu Filho Jesus. Até a próxima.